E aí, pessoal, voltando então para a continuação da aula de imperialismo europeu e Primeira Guerra Mundial, eu vou voltar exatamente no slide que nós finalizamos a última aula, que é para explicar melhor essa questão das alianças aí. Na verdade, durante essa aula, vocês vão perceber que essas alianças vão se fechando, mas é só para vocês lembrarem aqui sobre Reino Unido, França e Rússia, Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano e explicar por que eu não falei dos outros países que estão aqui. Primeiro, os Estados Unidos ele vai se manter neutro no início da guerra e vai trocar de lado depois. E a Itália ela vai abandonar a Tríplice Aliança posteriormente. Ela vai fazer parte da Tríplice Aliança no início da guerra e depois ela vai trocar para a Tríplice Entente. O Brasil tem uma pequena participação, ele não chega a mandar tropas para a Primeira Guerra Mundial, e a Bulgária não vai ter uma participação tão de destaque assim também na guerra. Então, quando se fala em Primeira Guerra Mundial, principalmente em provas, lembrem desses 6 países aqui, tá? E lembrem dos Estados Unidos também, mas pensem que os Estados Unidos vai entrar efetivamente a partir de 1917 ali. Teria que considerar também importante a saída da Rússia, mas isso a gente vai ver depois, conforme a gente vai tendo as aulas aí. Outro ponto para retomar a aula passada é se lembrar o porquê que aumentou essa tensão na Europa para estourar a maior guerra que já tinha ocorrido no mundo até então. Isso está explicado aqui bem resumidamente nesses 4 pontos. Então, primeiro, rivalidade em torno de disputas territoriais na África e na Ásia, aquelas disputas territoriais por causa das indústrias nacionais. As indústrias precisavam de matéria-prima e por isso isso gerava uma série de disputas entre as nações, que está explicado aqui nesse segundo ponto também, Revolução Industrial na Europa e a busca por matérias-primas e mercados consumidores. Terceiro ponto, modernização de armamentos ocasionado pela Revolução Industrial. Então, a Primeira Guerra Mundial vai ser tão devastadora assim, porque essa indústria que está super forte na Europa, que está nascendo, mas que está se desenvolvendo cada vez mais com novas tecnologias, também vai modernizar os armamentos. E o armamento ele serve para matar. E se aumentou a modernização, aumentou o efeito desse armamento, ou seja, ele vai conseguir destruir mais do que os armamentos que tinham nas décadas ou nos séculos anteriores. E o quarto ponto a se destacar aqui é o revanchismo francês. O que é revanchismo? O que é uma revanche? Quem gosta de esporte, a revanche se um time vence o outro, aquele time que foi vencido, ele quer a revanche, ele quer retomar, ele quer num próximo confronto que tiver, ele quer ganhar daquele time que ele perdeu. Então gera um sentimento de revanchismo, que a gente chama. Inclusive essa palavra é de origem francesa e tem relação muito com essa questão aí da Primeira Guerra Mundial. Então o revanchismo francês é que os franceses eles queriam dar a volta, queriam dar uma resposta aos alemães por causa da humilhação que os alemães fizeram com eles quando teve uma guerra no século XIX, que foi a Guerra Franco-Prussiana. Uma coisa importante é considerar que a Alemanha até então era chamada de Prússia, e essa guerra os alemães venceram os franceses e tomaram um território importante da França, que era a Alsácia-Lorena, que vai ser um território muito disputado aí, tanto no século XIX quanto na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, por causa das reservas de ferro, de, de metais de forma geral, mas principalmente de ferro, que era muito importante para as indústrias naquele período. E aí, como os franceses perderam esse território, foram humilhados, os alemães colocaram as tropas deles dentro de Paris, os franceses queriam dar a volta nos alemães por causa de toda essa situação. Essa imagem aqui que eu trouxe, ela mostra, aqui é a Prússia, que no caso a Alemanha, né? Vou chamar de Alemanha para ficar mais fácil, mas é a Prússia e o Império Francês. E aqui que está em verde, estou passando um vermelho agora na volta, é a Alsácia-Lorena, que é essa região rica em minério de ferro que serviria então para alimentar a indústria. Ela pertencia então ao Reino da Prússia, tá? Ela não pertencia à França porque tinha sido tomado da França
no século XIX. Depois, quando acaba a Primeira Guerra, os franceses saem vencedores, franceses e ingleses, a Tríplice Entente, no caso, aí os alemães vão ter que entregar a Alsácia-Lorena para os franceses. Bom, aqui já é o estopim da guerra. O que é um estopim? É aquilo que faz estourar, iniciar, dar início a algo. Então, o estopim da Primeira Guerra Mundial, ninguém sabia que ia ter Primeira Guerra Mundial. Não foi uma coisa arranjada, como, nós sabemos, tá tudo pronto para ter uma guerra esse ano. Não foi assim. A Primeira Guerra Mundial aconteceu porque eu quero botar um mapa aqui que represente os países. Tá difícil de achar o mapa. Aqui, achei. Então, a Primeira Guerra Mundial, vocês têm que pensar que, além da questão do nacionalismo, existe uma questão étnica também. Então, existiam teorias racistas da época que dividiam, inclusive, os europeus em diferentes raças. Então, se considerava, por exemplo, os germânicos, toda essa parte norte aqui da Europa. Aí tinham no sul da Europa os mediterrânicos, que é essa parte que eu estou destacando aqui. E aí existia no leste europeu os eslavos. Então, germânicos aqui, vou fazer um G. Os mediterrânicos aqui, vou fazer um M. E os eslavos no leste europeu, vou fazer um E. Além de todas as questões de nações, então, existia a questão racial que eles consideravam na época. E os germânicos se consideravam superiores aos eslavos. Os mediterrâneos também tinham lá seus problemas com eslavos e com germânicos, mas principalmente com eslavos. E os eslavos eram meio que considerados um povo, europeus de segundo nível, vamos dizer. Então tinha toda essa questão racista dentro da Europa, além da questão nacionalista. E dentro dessas disputas racistas e nacionalistas, aqui nos Balcãs, na Sérvia, existia toda uma questão de dominação do Império Austro-Húngaro, que era germânico, sobre a Sérvia. E aí, nessa disputa, que vai acontecer o atentado que vai matar o herdeiro do trono austro-húngaro, que é o Francisco Ferdinando. Então, essa imagem aqui mostra o atentado em que um nacionalista sérvio, que era um estudante, que, que era um defensor do nacionalismo sérvio e eslavo, ele vai matar tanto o Francisco Ferdinando quanto a esposa dele, e nesse atentado a Áustria-Hungria se indigna, né, porque era o herdeiro do trono, e vai protestar e bota a culpa não apenas na Sérvia, mas bota a culpa no país que motivava esse nacionalismo sérvio, que era o principal país eslavo, é o principal país eslavo até hoje, que é a Rússia. E aí então a Áustria-Hungria declara guerra à Rússia. E aí vai começar, eu vou voltar lá naquele quadrinho das, das duas alianças para mostrar para vocês. Então você tem que pensar aqui, ó, que a Áustria-Hungria declarou guerra contra a Rússia. A Rússia era uma aliada muito antiga da França, tinha inclusive empréstimos com a França. E a França então entrou na guerra junto com a Áustria-Hungria. Ao mesmo tempo, uma grande aliada da Áustria-Hungria era a Alemanha. A Alemanha entrou na guerra, inclusive por questão de ajudar a Áustria-Hungria contra a França, né? E nisso daí, como o Império Otomano tinha muito interesse em territórios da Rússia e tinha toda uma relação problemática com a Rússia, entrou na guerra também, porque se a Tríplice Aliança ganhasse, eles sairiam ganhando também. E o Reino Unido estava dividido entre as duas alianças, porque eles tinham um problema com a Alemanha, mas também tinham um problema com a França e tal, mas entrou na guerra junto com a França e a Rússia na Tríplice Entente. Então se fez a Primeira Guerra Mundial assim. A Primeira Guerra Mundial vai ter 3 fases bem marcadas. A primeira fase vai ser uma fase de organização
de transporte de tropas e de avanços de tropas. Então vai ter um certo avanço, principalmente da Alemanha, na primeira parte da guerra, que vai de 1914 a 1915. Na segunda parte da guerra, a guerra vai como parar. Eles não vão conseguir se movimentar porque as armas de defesa são mais poderosas que as armas de ataque. E aí vai se ter início a uma fase chamada de guerra de trincheira. Eu já vou explicar o que é uma trincheira, só vou mostrar as fases aqui no mapa. Agora o mapa está meio riscado porque eu aproveitei para explicar aquele outro ponto, né? Mas vocês vão conseguir entender. As flechinhas em verde são os avanços dos países da Tríplice Aliança. Em vermelho aqui a Tríplice Entente. Vocês vejam que a Tríplice Entente ela estava cercando os países da Tríplice Aliança. Isso é ruim, né? Porque tem que defender dois lados quando os países da Tríplice Aliança teriam que defender dois lados, então estar envolvidos em dois frontes da guerra, enquanto os países da Tríplice Entente eles pressionariam de dois lados. Bom, o que seria a tal da guerra de trincheiras? Já deve ter visto algum filme ou jogado algum jogo que mostram as trincheiras da Primeira ou até da Segunda Guerra Mundial, que tinham trincheiras também. Até hoje, trincheira é uma forma defensiva. Trincheiras são linhas de defesa, então, contra o inimigo. Normalmente a gente imagina que as trincheiras é tipo uma linha de defesa, mas não. Vocês têm que pensar que são várias linhas de defesa, que conforme um exército atacava uma linha, aquele exército defensor podia fugir e ir para outra linha e responder com um tiro aquele exército que estava avançando, e conforme eles iam perdendo as linhas, eles iam indo para a anterior. E tudo isso acontecia com muito fogo de artilharia aqui, ó, na cabeça dos inimigos que estavam atacando. Então, atacar uma linha de trincheira era extremamente complicado, porque a defesa sempre tinha um privilégio muito grande. E para atacar, nas guerras dos séculos anteriores, para atacar uma fortificação, um general tinha que saber um cálculo que se necessitava mais ou menos de 3 homens para cada um defensor. 3 homens atacantes para cada um homem defensor. Na Primeira Guerra Mundial, tu precisava de muito mais que isso. Tu precisava de cálculos acima de 5 homens para cada um defensor. Isso quer dizer que a morte dos atacantes era muito grande. E isso gerou uma estagnação na guerra. Então eles ficavam muito tempo parados nas trincheiras. E essa vida parada na trincheira durante meses, com todo tipo de coisa acontecendo, com bombardeio acontecendo direto e tal, gerou uma vida terrível. Foi uma das piores guerras, se não a pior guerra que já aconteceu no mundo até então. Essa imagem aqui, esse slide, eu não vou explicar cada um dos pontos. Enquanto eu estou falando aqui, vocês podem pausar o vídeo e aí vocês deem uma lida que vai falar um pouquinho de como era viver na Primeira Guerra Mundial, vivendo uma trincheira na Primeira Guerra Mundial. Então vai falar das questões psicológicas, da questão da comida, que às vezes a comida podia ser pouco, tinha uma ração, ganhava uma certa quantidade de comida, 200 gramas de legume, 200 gramas de carne, um pouquinho de conhaque, porque o conhaque era bom tanto para a saúde psicológica deles, quanto para se aquecer no frio. A questão de animais, como tinham doenças por animais e tinham doenças também pelo convívio entre os soldados e tal, e e não ter uma limpeza grande na trincheira, né? Era a última coisa que eles iam se importar com isso, já que eles estavam numa guerra, estavam tomando tiro de tudo que era lado. Então era uma situação muito difícil, assim, conviver numa trincheira na Primeira Guerra Mundial. E bom, a partir daqui eu vou falar brevemente das batalhas. Eu vou pegar uma de destaque que é a Batalha de Verdun, que aconteceu na França. Essa batalha durou meses e ela teve mais de 1 milhão de baixas. Isso, imagina 1 milhão de soldados envolvidos e com uma baixa enorme. Aqui, esse mapa aqui, quem sabe seja um pouco difícil para vocês, mas está mostrando o que está em vermelho aqui é a Prússia e o que está em amarelo aqui é a França. E essa daqui é a linha de batalhas onde tinha um maior número de trincheiras na Primeira Guerra Mundial nesse momento,
da segunda fase da Primeira Guerra Mundial. Bom, aqui o dia a dia de batalha é só para falar sobre como era complicado e tal a vida. Ah, vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida nele. Eu vou ler só um relato da Primeira Guerra Mundial, que é um relato então desse tenente francês, que ele foi morto, inclusive, ali numa batalha na Primeira Guerra, e ele vai escrever em 23 de maio de 1916, então. A humanidade é louca, tem que ser louca para fazer o que está a fazer. Que massacre, que cenas de horror e carnificina. Não encontro palavras para exprimir minhas emoções. O inferno não deve ser tão mau. Os homens são loucos. Isso é para mostrar o quanto, inclusive, os oficiais estavam abalados com o que estava acontecendo, porque nunca tinha ocorrido uma guerra tão gigantesca e com uma carnificina tão grande assim, e com uma vida tão horrível e durando tanto tempo, 4 anos, em uma situação dessas que tu todos os dias considerava que tu seria morto, ou que tu teria algum problema muito grande que poderia levar à tua morte ou a um grande sofrimento. E tu via teus amigos morrendo o tempo todo. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, eles consideravam que a guerra duraria pouco tempo. Duraria coisa de 6 meses. Eles falavam que até o Natal começou em meados de 1914, e eles consideravam que até o Natal a guerra teria acabado. Só que chegou o Natal e continuou a guerra. E aí chegou 1915, depois 1916, depois 1917, os caras estavam naquele terror. Então era uma situação muito terrível o que eles viveram nessa Primeira Guerra Mundial. Ser um soldado na Primeira Guerra era terrível. Primeiramente, existia um grande orgulho de se alistar nos exércitos da Primeira Guerra Mundial para defender o seu país e tal, mas conforme foi passando a guerra, essas pessoas foram percebendo que eles estavam condenados à morte praticamente. Por isso que é uma situação tão complicada assim. E é interessante ler livros ou ver filmes sobre a Primeira Guerra, que alguns deles conseguem passar um pouco desse terror que foi viver a Primeira Guerra Mundial. Eu vou encerrar por aqui, pessoal, e eu passo um outro vídeo para vocês aí com a continuação desse conteúdo.